Grande Silvia, bom dia. Oi, bom dia. Hoje a nossa amiga Ana Beatriz está com um Hum, pouquinho problema de saúde, né? puxa. E vou tentar aqui ser o host de hoje, né? Não vai conseguir, com certeza. A Deus gente vai quiser. tentando, né? Com certeza. Que às Ai, vezes, tadinha da Ana. Ela não está bem já tem um tempinho, né? exatamente. Puxa. A parte de compartilhar eu não sou tão bom assim, não, mas a gente vai Ela com tentando. aquela alegria dela. É, É, meu Deus. ela gosta de apresentar o estudo Na nessa, segunda. na segunda-feira. É. Não, mas tu vai conseguir, se Deus quiser. Uhum. Ela gosta muito de fazer o estudo e fazer aquele compartilhamento, né? Dar aqueles avisos, né? No início, Isso. mas eu não, geralmente eu não faço isso não, entendeu? Quando eu faço, Uhum. mas atendendo o pedido dela, a gente faz alguns avisos, né? E É. para passar batido, ela gosta tanto de falar sobre casas espíritas, né? Tem muitas casas espíritas que precisam de ajuda, não é mesmo? E a gente, ainda mais nesse período de Natal, que o pessoal faz tantas campanhas, né? Para dar ajuda às crianças, ajuda. A parte de alimentação também da Casa Espírita também, o pessoal faz muita cesta básica e precisa de ajuda, né? Então, a gente sempre, no nosso estudo, antes do nosso estudo, a gente chama as pessoas para, se possível, entrar em contato com a Casa Espírita, fazer suas doações, né? E fazer doações, desapego de roupas, etc., fazer suas doações, e não só a doação, né? Doação de numerário também, o pessoal comprar mantimento, ou então doar o próprio mantimento para as casas espíritas. Nós temos um projeto lá na Casa Espírita que é o café da manhã. Então, o pessoal se reúne de manhã, prepara o café com bolo, com banana, com água, e sai e distribui na parte da manhã. Então, os nossos irmãos recebem o café da manhã. É muito bom isso, né? Embora a gente Ah, tenha consciência de que cada um tem que fazer a sua parte, não é mesmo? Cada um tem que fazer a sua parte, não só as casas espíritas, os templos religiosos estão fazendo a sua parte. Bom dia, Dulce. Bom dia. Prazer estar contigo aqui. Aí, a gente tem que lembrar aos nossos irmãos que cada um tem que fazer a sua parte, senão a gente fica cada vez mais chateado, né? Por exemplo, eu estou há quanto tempo fazendo esse trabalho, né? De distribuir quentinha, de dar o café da manhã, quanto tempo e os irmãos vão de tempo em tempo até aumentam, né, os irmãos necessitados, né? É uma parte que tem que ser feita pela prefeitura, pelo governo estadual, né, governo federal. Isso nós temos consciência, mas lembremos que a gente faça, que a nossa mão esquerda faça e a mão direita não tenha nem conhecimento disso, né? Nós sabemos disso, então vamos ficar em paz na nossa consciência, ajudando o próximo sempre, né? Fazendo a caridade. Isso traz um benefício enorme para nós, enquanto espírito encarnado, e depois desencarnados também, nós vamos colher esses frutos também, não é mesmo? Nós já estamos aqui com a grande Dulce, prazer enorme recebê-la, grande Dulce. Quanto tempo não te vejo? a grande está ficando baixinha, mais baixinha. Hoje, a Ana Beatriz, a gente vai, na nossa prece, vamos envolver a Ana Beatriz, né? Que ela não está muito bem na manhã de hoje, né? Mas vamos, com certeza faremos um ótimo estudo com a Dulce. Como diz a nossa amiga Viviane, você já são 9 horas, vamos começar. Não, vamos começar. Vamos começar. Hoje, nossos companheiros do YouTube vão precisar ver esse estudo um pouco mais tarde, que o Carlos ficou de. Já botei para gravar, e a gente depois o Carlos vai compartilhar, e lá o pessoal vai poder ver a gravação, né? Não vai. E a parte de colocar no YouTube é um pouco mais difícil, mais complexo. Eu ainda não estou dominando isso ainda, entendeu? Mas nós vamos ter o estudo, não vamos deixar de ter nosso estudo hoje com a grande Dulce, né? Lógico. Eu já estou com o teu trabalho minimizado aqui,
Eu vou colocar aquela Ana Beatriz, teve o cuidado de colocar uma música também no início, uma música belíssima, mas a gente vê o trabalho antes, mas para a gente compartilhar, olha, É brincadeira, né? brincadeira, vou tentar aqui, Dulce, É, vamos. porque Ah, vai dar certo, vai dar certo. Vamos lá, deixa eu tentar sim, compartilhar aqui, peraí. tô tranquila, tranquilinha. Vamos ver se eu consigo compartilhar. Compartilhar. É que se eu botar compartilhamento sem. Ó, o PR vai me ajudar. O PR sabe. Ah, acho que o PR sabe. De repente eu ajudo. A página que eu mandei eu não tenho, porque eu não cheguei a imprimir, mas o estudo eu tenho, É, que é não. quase tudo interligado. Parece que é muita coisa, mas não é não. Já está pronto. Grande PR, bom dia. Eu boto Bom compartilhar. dia. Ô, PR, Bom estou dia, tentando bom dia. compartilhar o trabalho da Dulce, né? Eu clico em compartilhar e depois para compartilhar o som e o vídeo, né? Eu boto isso aqui, compartilhar. Vamos ver se vai dar. Deixa eu ver se é Já isso. está aparecendo aqui. Já está aparecendo? Agora, Já, como mas ele... coloco para dar andamento agora, meu Deus. Onde é? Não, mas está aparecendo. Você faz o seguinte: Hum, descompartilha, começa a apresentação, hum. aí depois você compartilha a tela de apresentação. Peraí. Você está compartilhando a tela do apresentador, entendeu? Olha, descompartilhei. Tá. Agora começa a apresentação dela. Aí, tá aí. Então, agora você vai em compartilhar e aí escolhe a tela da apresentação. Eu volto aqui agora. É, aí vai lá no compartilhar. Hum, Já fui no compartilhar. Tá aqui, ó. Então, aí tem a tela da apresentação agora, que aí não fica com os controles aparecendo. Foi? Ainda não. Não, não. Ela não foi. Ah! Difícil pra caraca. Se eu mandar esse trabalho para você, você compartilha para mim? Faço, manda aí. Manda para você, peraí. Tá mandando no grupo Sevi, né? Ou não? É. Não, vou mandar para. Não, entra no CV. Entra no CV. Já tô. Deixa eu baixar aqui. Tem som, Dulce? Tem. Tem? Logo no Então tá, início peraí. tem uma música logo no Eu início. estou ouvindo normalmente. Agora vocês estão me ouvindo? Estamos, Eu estamos tô sim. vendo. Tô sim. Peraí, Então, vamos em lá. matéria de som, tudo bem. Não, não, não. Não é isso que eu quis dizer, não. Se a sua apresentação tem o som. Tem alguém dirigindo. Eu não sei quem é, não, mas está dirigindo. Abrir. Vou botar aqui, ó. Ok. Aí, compartilhar. Agora vai. Sim, Foi? vai. Aí, Dulce, você vai me avisando quando você quiser que eu passe. Ah, tá. Não, eu estou aqui. Não.
Eu sei, mas aí eu estou Porque falando só para. eu só. Então Quando vamos você embora. Ô, quiser que Pierre, eu então passe, você me vamos avisa colocar essa. Ô, Pierre, que eu então vamos avanço. colocar essa música. Logo após da música, a Lúcia faz a prece pra gente. Tá bom. Certo. Vou descompartilhar agora, né? Para você poder botar música, né? Não, não, não. Acho que a Ana Beatriz falou que essa aqui já é a música, entendeu? Ah, tá ótimo, então. Então, peraí. Aí você vai ter Vou que dar... parar a música no meio, lá no finalzinho, tá? Tá bom, vou dar play então, hein? Isso. Não, já tá tocando. É, Tá mas não tá, saindo som aí? não, não tá, não. Essa é a minha dificuldade, entendeu? Ué, mas tá com som aqui. Não, aqui Tá não tá saindo compartilhando som, com não. som. É interessante. Você tá Não. ouvindo o som, Dulce? Tá ouvindo o som? Não, Não, viu? de nada. Mas vocês falando, tô. Yes. Eu vou interromper o compartilhamento de novo. É o Grande Arruda, rapaz. Olha só. Prazer enorme receber o Grande Arruda. É ele. É ele, rapaz. É ele. Ele é o É, responsável pela bagunça que está acontecendo. É, Espera aí. exatamente. É. Tem que ter um culpado. Vamos lá. ué, Vamos tá arranjar uma culpa para tocando. quem não está aí. É, Ah, pronto. Agora eu consegui tocar. Só um é. instantinho. Vou voltar a compartilhar aqui. Faltava um play a mais. Espera aí. Deixa eu voltar no Zoom aqui. A Ana deve estar Compartilhar com dormindo lá. som. Microsoft PowerPoint. Compartilhar. Foi? Tá vendo? Tô vendo o vídeo. Então vamos lá. Agora eu solto. Pronto. Aí. Ok. Que ótimo. Natal é mensagem de amor, nem sempre entendida. Alimento de fé não é mesa vazia ou sortida. É lembrança de um pequenino envolto de luz que iluminou a terra e chamou-se Jesus. No bercinho humilde de palha exerceu poder infinito, minorando a dor transformou em horas de paz o conflito, acertado por entes felizes a agradecer, envelhecidos diante do sublime ser. Este marco transmite à humanidade que o Natal é convite à fraternidade. É divino momento de terna afeição, a refletir-se no homem como sugestão de ouvir do mundo o pranto que jorra sofrido, sugestão de serviço no bem, nenhum só instante perdido.
Natal é mensagem de amor, nem sempre entendida. Alimento de fé não é mesa vazia ou sortida. É lembrança de um pequenino envolto de luz, que iluminou a terra e chamou-se Jesus. Que iluminou a terra e chamou-se Jesus. Que iluminou a terra e chamou-se Jesus. Congelou? Não era para parar depois? Isso é para parar. Ô, Grande Dulce, vamos fazer a nossa prece, por favor? Vamos lá? Sim, senhor. Vamos lá. Ok, obrigada. Bom dia a todos. Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, companheiro de todas as horas, grande mestre, nosso irmão querido, por esse trabalho. Vamos agradecer, pedindo saúde, paz, bênçãos diárias para os nossos companheiros, carentes em todas as situações. Todos nós somos carentes, mas sempre tem alguém que está precisando um pouco mais e a gente também está precisando. Então a gente vai, é uma ordem, né, de oferecimento, de ajuda, porque se a gente não estender a mão para o outro, quem vem para nós também ter dificuldades de nos estender as mãos. Então, que nossos companheiros que estão nesse mês de dezembro, né, que se comemora essa entrega, né, essa bênção que nós recebemos do nosso companheiro, nosso Mestre Jesus. Peço pela nossa querida Ana, né, que foi esforçada nesse trabalho aqui com a gente, todos os encontros, que ela se recupere e tenha um dia sereno, um dia tranquilo. Todos os nossos companheiros que possam estar hospitalizados, nossos companheiros, nossos irmãos de rua, que estão assim, esperando, já é tradicional, né? Esperando que no final do ano a situação melhore, que eles possam ter o seu alimento de Natal, um agrado, e a gente se une para que isso possa acontecer, a gente faz o possível, né? Então, que Jesus esteja presente em todos os nossos corações, nesses corações doloridos, cansados, mas que nós estamos aqui no nosso planeta agradável, maravilhoso, mesmo de pó expiação, a Terra é um planeta muito bom, maravilhoso, que a gente precisa abraçar. Nossa Mãe Terra está cansada, né? Então a gente precisa realmente trabalhar nossos sentimentos com harmonização, com serenidade e ter mais confiança, né? Confiança e autoconfiança, porque a gente sempre parte de tudo de nós. Antes que se possa passar, queira passar para outros, a gente tem que ter essa autoconfiança, autosserenidade, uma vontade imensa, que é uma força, a força maior da alma, que é a vontade. Então, que nós possamos ter equilíbrio suficiente, conquistar nossos corações, abraçar, o autoabraço, a gente não dá, tem que dar carinho para nós, o autocarinho, para a gente poder transmitir para o outro sentimentos bons, doces palavras, mas com sinceridade, certo? Então, que Jesus abençoe a todos nós, abençoe o nosso trabalho aqui, no momento, e que possamos
ter uma manhã de estudo agradável. Muito obrigada. Então, a gente pode começar, né? Vamos? Posso passar o próximo? Sim, pode. Você vai entrar na página, né? Repetiu a música, né? Vamos mais um. Bom, antes de começar a ler essa página, que é página porque a gente divide, né, esse hábito, mas praticamente hoje a gente está fazendo um encontro assim, mais amoroso, né? É tentando buscar, no momento que a gente está vivenciando, é buscar realmente o caminho que Jesus criou, que Jesus veio trazer para nós, para o nosso despertar, para o nosso aprendizado. Então, é mais a ideia é mesmo de um encontro. Então, não é aquela, não estou pesquisando a manjedoura, não estou pesquisando, não estou, a ideia não está centrada aí. A ideia está centrada no emocional e fazer um contraste, né? Porque cada vez que eu encontro com algumas pessoas que de outras seitas, ou aqueles que não têm, mas são pessoas boas, maravilhosas, vem algumas perguntas assim que você fica pouco sem resposta. Você tem resposta quando o teu colega é espírita, aí você fica no bate-papo, aí todo mundo, tudo dá certo, mas quando ele não é, ou tem ideias diferentes, você tem que ter um jogo de cintura, né? Tem que ir devagar, porque Deus é um só, Jesus é um só, então a gente não pode abrir muito assim, tem que parar e raciocinar, tem que pensar, tem que agir com a razão, porque às vezes você vai pelo coração e pela emoção e faz bobagem. Então, essa é a ideia. Então, o título está aí, sempre é Natal. Isso aí, inclusive, eu sempre digo que eu tenho uma forma de fazer esses encontros com lembretes. Todo mundo já viu, todo mundo sabe, e essa é uma realidade quase que geral mesmo, né? Então, sempre é Natal, ditado pelo espírito Joana de Ângela, psicografia de Givaldo Pereira Franco, na Mansão do Caminho, em Salvador, Bahia, na noite de 11 de 10 de 2019. Então, essa página você pode ir passando sem parar, tá? Eu vou lendo, aí pode continuar. Repentinamente, houve uma mudança brusca nas paisagens morais da Terra. No Império Romano, que sempre estivera em guerra no momento em que Otaviano, do segundo triunvirato, dominava a sós praticamente o mundo conhecido, instaurou-se um período de relativa paz. Pode ir. As legiões cuidavam agora das terras conquistadas e na gloriosa capital, a filosofia e a arte convidavam à reflexão e à beleza. Uma psicosfera de quase harmonia estendia-se no mundo exaurido e as nações dominadas submetiam-se aos imperativos dos conquistadores. Reencarnaram-se, então, espíritos nobres, ao invés daqueles belicosos que fomentavam guerras e desaires em toda parte. Mesmo as nações vencidas pareciam respirar alguma alegria e mantinham esperança de futuro melhor. O imperador demonstrava interesse em atender ao povo sempre necessitado de ajuda. Havia compreendido que a melhor maneira de governar uma nação é aquela que impõe a ordem e a moralidade em toda parte. Não há muito, ele havia vencido Antônio, também triunviro, que retornara ao Egito, onde se suicidara, sucedido por Cleópatra, que o acompanhara no gesto ignóbil. Diminuíam as dores coletivas que dominavam os bárbaros e uma era especial generalizava-se no mundo. O poder da força
permanecia perverso. Mas as musas cantavam hinos de louvor à paz e se fruía esperança e benesses. Realmente era estranhável que, numa época de intolerância e de prepotência, em que eram esmagados os fracos, ante a impiedade dos poderosos, se experimentasse um período de solidariedade e de progresso social como aquele. Uma primavera espiritual se havia fixado nas paisagens de Roma e, como consequência, ocorria maior desenvolvimento do progresso das artes, do comércio e das múltiplas atividades humanas. Tinha-se, então, a sensação de que algo extraordinário, não habitual, estava acontecendo e todo o império respirava relativa paz. De fato, naquele período especial, nasceu Jesus, com o objetivo de trazer a fraternidade ao planeta ensanguentado e sofredor. Nenhum vulto histórico destacou-se no cenário da humanidade conforme a criança da Gruta de Belém, que se transformaria no mais extraordinário de todos os tempos. Tudo era inesperado, então. Mesmo seu nascimento se passou quase despercebido no cenário político e sociológico da época, exatamente como os profetas do passado haviam assinalado, somente se fez conhecido muito mais tarde. Ele não veio para conquistas mundanas e transitórias, nem para o destaque rápido na história dos povos. O seu ministério era especial, como dantes jamais alguém conseguira expor e vivenciá-lo. Por essas e outras razões, o Natal de Jesus assinala uma era nova para a humanidade, em razão de sua singularidade e dos objetivos especiais para os quais ele tomara as vestes humanas. Antes, os carros das guerras destruidoras erguiam dominadores ao apogeu e às vitórias, e logo após eram vencidos por outros combatentes não menos violentos e perversos. As edificações grandiosas de cada povo que deslumbravam o mundo de então, após momento de brilho, eram transformadas em escombros por outros conquistadores terríveis, que a tudo reduziam em cinza e desolação. A sucessão de glórias terrestres e misérias seguia nas páginas da história, comemorando as ilusões e tramas dos destinos implacáveis. É certo que, depois dele, ainda continuaram as máquinas de destruição e de loucura, semeando a morte e a devastação. Apesar disso, ele veio edificar o monumento da paz nos corações e alterar para sempre os conceitos sobre a vida e a morte, de tal maneira que ficou insuperável o seu ministério.
Foi o primeiro comandante dos exércitos do amor que se espalharam por toda a terra, semeando esperança e alegria, mesmo antes as terríveis sombras de ódio e malhas da crueldade. Demonstrou que o amor é a força mais poderosa do universo, porque, sendo manifestação do Pai, é a alma da vida e a vida do ser. Conseguiu alentar os desesperançosos e concedeu-lhes a honra do júbilo pelos sofrimentos experimentados. Apresentou a única ética responsável pela felicidade e viveu-a em todos os momentos da sua existência entre nós. Nada apresentou de especial que se não pudesse realizar, valorizando as coisas simples e desconsideradas como de importância especial na construção da aventura. Cantou os mais belos hinos de exaltação à humildade e ao trabalho como nunca ninguém tivera coragem de o fazer. Renunciou a qualquer tipo de pompa e de exaltação ao ego, a fim de demonstrar que o ser humano é filho de Deus a caminho da iluminação interior que o plenifica para sempre. Exaltou a ternura e na incomparável canção das bem-aventuranças, ofereceu o mais expressivo legado de beleza e vida que se conhece. Dividiu o tempo em antes e depois dele, imortalizando-se na autodoação, quando se permitiu imolar em 2 traves grosseiras que se transformaram as asas da luz para a ascensão ao infinito. Ninguém jamais semelhante a Jesus. É por essas razões que o Natal é o momento em que se tece a túnica nupcial da humanidade para a grandiosa união com Ele. Utiliza-te das vibrações do Natal para refazeres os caminhos por onde itens, jornadeado, modificar o comportamento para melhor ao embalo da sua voz cariciosa e experimentar a inefável alegria do bem no próprio coração. O Natal é a representação do grande momento em que a humanidade recebeu no seu seio aquele que é vida, luz do mundo e excelente Filho de Deus, vinculando todos os seres humanos, animais e vegetais, na condição de irmãos, sob a fatalidade do bem. De Francisco Cândido Xavier, Pontos e Contos pelo Espírito Irmão X, né? Nas palavras do caminho, né? É o que a gente vai entrar agora por essa prece que para mim é uma prece, né? E que fala de forma tão clara e absoluta que não éramos mais para termos dúvidas. Não estou aqui falando de crença, estou falando das dúvidas sobre Jesus, sobre o que ele fez, o que ele faz, o que ele é para nós. O nosso alimento, a nossa esperança de um mundo melhor. Porque é muito estranho você pegar uma mensagem dessa, depois entrar com a mensagem que eu trouxe aqui, porque é um contraste. A pessoa pensa que é um contraste, mas não é contraste. A gente está vivendo o que a gente tem para viver. É o momento de viver isso. E feliz daquele que conseguir realmente entender toda essa colocação, dessas explanações, que está aí, não sou eu que estou falando do que está aí na mensagem. Se a gente entender, conseguir colocar um pouco, abrir o coração e realmente deixar o que isso acontece com muitos de nós,
A gente não deixa, a gente sabe, a gente lê, a gente estuda, mas a gente ainda não faz o que precisa fazer, que é se libertar realmente, né? Aí até eu estava me lembrando ainda há pouco dos apóstolos convidando a Jesus, dizendo que, poxa, nós temos aqui um local maravilhoso, nós vamos levar, vamos mostrar para você que dá para você fazer o reino de Deus. Mas eles sabiam, era isso mesmo que ele tinha que dizer naquela época. Mas nós não podemos mais dizer isso hoje, certo? A gente já tem um pouquinho de entendimento sobre essa mensagem, sobre essa força de Jesus, sobre o que é realmente o seu nascimento. A gente não tem, a gente pode não fazer, porque a ociosidade mental, a fé, que ainda não é só o grãozinho ainda, mas realmente, Natal é Natal. E a gente tem que trazer ele dentro do coração. Então, o contraste que eu digo é porque realmente a página que eu coloquei é realmente para a gente fazer. É uma leitura também, porque ele é tão clara, eu só trabalho com um trabalho que não me deixa dúvida, né? Claro que se eu fosse palestrante, né? Aquele palestrante mesmo, a gente tem que controlar o tempo também, né? Mas eu sou só adulto aqui, estou fazendo realmente, para mim, essa página é bem sustentável e Jesus é Jesus. É que venceu realmente o antes e o depois. Então, eu vou ler a minha mensagem, tá? Pode passar a mensagem, PR. E obrigada aí pela paciência. Bom, conta-se que Tiago, o velho apóstolo que permaneceu em Jerusalém, demandava Betânia, junto de Matias, o sucessor de Judas, no colégio dos continuadores do Cristo, quando foi lembrada repentinamente a figura de Iscariotes. Pode passar. Pode ir passando, PR. Quando eu disser que eu vou dar uma parada, tá? Fica tranquilo, pode passar. Contemplando um pomar vizinho, Tiago comentou em resposta às observações do companheiro. Este sítio lembra o horto em que o mestre foi traído. Aí começa o jogo de palavras, né? Nós vamos observando aí. As árvores próximas parecem esperá-lo. As lições do crepúsculo, quando o Senhor estimava as meditações mais profundas. Recordo-me ainda do instante inesperado, não obstante aos seus gritos. Judas vinha à frente de oficiais e de soldado, que empunhavam lanternas, varapaus e espadas. Contavam encontrá-lo à noite, porque Jesus, muitas vezes, se alegrava em ministrar-nos ensinamentos à doce claridade noturna. O mestre, porém, vinha ao encontro dos adversários e estava sorridente e imperturbável. Olhos mergulhados nas reminiscências, o apóstolo relembrava. Adiantou-se o infame e beijou-o na face. Estabeleceu-se o tumulto e consumou-se a prisão do Messias, começando desde então o nosso martírio. Que insolência, que homem caviloso esse Judas terrível, replicou Matias, inflamado pelo zelo apostólico. Dói-me evocar o vulto hediondo do ingrato, como não vacilou ele no crime ignominioso. Dá uma paradinha aí, só uma paradinha aí. Então, aqui a gente já está vendo, Humberto de Campos bem colocou esse jogo, né, nas palavras do caminho. Então, nós temos o nosso vocabulário, que pode ser um vocabulário rico, de coisas boas, de despertar no outro carinho, afeto, amor, ajuda, acolhimento, um abraço fraterno, de verdade, né? Quando você diz assim, Feliz Natal, mas é um Feliz Natal, você está abrindo a boca com sinceridade, um Feliz Natal, colaborar com uma cesta, colaborar com uma festinha,
para as crianças, seja em que época for, se é Natal, se não é Natal, Dia das Crianças, porque tem aquela formalidade social também, né? Porque esse aí é que é o papel da família. Educar você que o Natal é de Jesus. Papai Noel é uma beleza, mas o Natal é de Jesus. Então, aí é que está a, quando você tem um nível que você estuda, que você, seja aonde você esteja, que crença for, isso aí a gente não está discutindo isso, porque nem Jesus fez isso. Eu, pelo menos, não faço mesmo, e é com todos os meus amigos, a maioria, pelo menos assim, tem alguns em todas elas que são mais, assim, mais firmes, mais exigentes, né? Mais intolerantes. Mas você é do berço. Hoje você vê que hoje a mãe espírita, ou de qualquer outra seita, como eu sempre digo, mas na doutrina espírita que você faz a evangelização com a mãe, com seu filho no ventre, aquele espírito já vem, sabe? Com afeto, com carinho, ele já, mesmo que ele venha com uma carga pesada é, de provas, de expiações, né? Ou prova, porque há uma pequena diferença, ele vem, ele é acolhido realmente. Porque você, aí a noção do que você tem, pelo menos o menor não podemos mais, nós que já temos. Claro, mesmo no nosso grupo, nas casas espíritas, nós temos aí um grupo que cada um está no seu degrau, né? Mas, pelo visto, a gente está junto e misturado, está todo mundo esticando a mão para o outro. Quem sabe mais um pouco, passa o que sabe, e o outro que não sabe vai lá, aprende com o outro. Quer dizer, então, a gente está fazendo uma troca. Então, isso já é essa possibilidade de união, a gente está unido. Porque você que está aí, Pierre, olhando para mim, você pode ver, ó, eu não tenho o teu charme, eu não tenho a tua graciosidade na palavra de falar, mas eu estou aqui falando, eu estou dando meu recado. O que eu estou falando de Jesus deve de verdade, não é de mentira, não. Está aqui. Então, você tem, nós tivemos aqui, nós temos mensageiros. Agora, esse povo que a gente conviveu aqui, você vê aí, Chico Xavier, que está aí com os meninos que foram lá, está a nossa casa espírita aí, e outras mais. Então, a gente sabe sim. Saber a gente sabe. A gente tem a preguiça de praticar, a gente ainda tem assim sabe, aquele relax, tô cansado, choveu, eu não vou, certo? Eu não vou porque eu tô longe pra caramba, mas quando estava eu não saía da cozinha, mas tudo bem. Vamos seguir aí, vamos lá. Pode colocar aí, Pierre, vamos lá. Será Judas para sempre a nossa vergonha. Ai, ai, ô Judas, né? Estás bem pra caramba. Exclamou Tiago, arrimando-se ao bordão rústico. Muitas vezes ouço a argumentação de Pedro, que busca defendê-lo. Ouço e calo-me, porque para mim não existem palavras que o escusem. Vamos lá. Esse traidor será um réu diante da humanidade. Eu sou do tempo, né? Eu me entrego mesmo. Eu sou do tempo que eu ia para a rua malhar o Judas, meu filho. Nossa, a minha rua ficava cheia de Judas no poste, né? Então não preciso falar mais nada, né? Tudo bem. Esse traidor será um réu diante da humanidade. Foi ele quem entregou o mestre aos sacerdotes criminosos e provocou a tragédia do Gólgota. Não tem advogados, nem desculpas. Foi perverso, positivamente infame. Pode passar. Como se abalou a semelhante absurdo? Indagou o interlocutor. Tudo lhe dera o Senhor em bênçãos eternas. Foi o espírito diabólico da ambição. Olha a força da frase. Se a gente ficar usando isso todo dia, está ferrado, né? Foi o espírito diabólico da ambição desregrada. Tornou Tiago em voz firme. Judas queria absorver a direção de nosso grupo, ombrear com os rabinos do templo, cativar a simpatia dos romanos dominadores, criar uma organização financeira
submeteu o próprio Senhor à sua vontade. Vamos lá. Pedro costuma afirmar que o celerado não previa as consequências do ato de traição, nem alimentava o propósito de eliminar o Messias amado. Contudo, não posso admitir a suposição. Pode ir. Judas, por certo, condenou o Senhor deliberadamente à morte, e talvez fosse ele o inspirador sutil dos tormentos na cruz. João e Pedro asseveram que o infeliz se arrependeu e chorou. Entretanto, chegou a duvidar. Um traidor como aquele não encontraria pranto nos olhos, era demasiadamente perverso para sofrer por alguém. Com efeito, observou Matias, não devia passar de criminoso vulgar. A sua memória inspira-me compaixão e vergonha. Depois da ligeira pausa, só para dar uma olhada aqui para onde eu estou, porque eu me pego. Depois da ligeira pausa, indagou. Chegou a vê-lo antes da morte? Não, replicou Tiago, de maneira significativa. E não sei se me comportaria fraternalmente se ainda o tivesse ante os olhos. O traidor morreu nos laços diabólicos que teceu com as próprias mãos. Há uma certa verdade, né? Não estou falando em relação a Judas, mas hoje nós aqui, nós judinhas aqui, a gente realmente, às vezes, traçamos para nós, a gente sabe disso, os nossos males, isso aí são as nossas escolhas, como sempre que a gente fala, né? Mas ele não está falando dele, ele está acusando alguém, né? O traidor morreu, o Judas, né? Nos laços diabólicos que teceu com as próprias mãos. Mesmo que o fato seja isso, porque realmente ele chegou ao ponto que chegou, porque ele viu tudo que ele fez. Tudo que está colocado aqui é uma verdade. A gente não pode negar isso. A gente sabe, mas ele não era mau. Ele não sabia que Jesus ia morrer. Então, a gente já sabe disso. Tanto que quando ele viu o que fez, ele fez o que fez, né? Morreu pelas próprias mãos. Devia aos infernos, como desceu envolvido em trevas densas, em um perverso gênio das potências inferiores. Então, só repetindo aqui, porque eu parei e ficou meio perdido, né? Mas eu acho que dá para entender, não tem problema, pode deixar. E os familiares desse homem? Pode deixar, não tem? Acho que deu para entender, pode deixar. Sim. O Tá bom, traidor desculpa, morreu vai lá. nos laços diabólicos que teceu com as próprias mãos. Devia aos infernos, como desceu envolvido em trevas densas. Era perverso gênio das potências inferiores. Pode ir. Vai ficar mais certo, mais bem lido aí. E os familiares desse homem cruel? Interrogou Matias, curioso. Porventura lhe aprovaram a conduta simbólica? Tiago ia responder, mas alguma coisa o impediu. O velho apóstolo arregalou os olhos, interrompeu a marcha e perguntou ao companheiro: quem é aquele que vem lá, vestido em luz resplandecente? Assombrado, Matias redarguiu. Também vejo. Banhado agora em lágrimas, Tiago reconheceu o Messias. Lembrou a narrativa dos discípulos. A caminho de Emaús, ajoelhou-se, reverente, e falou baixinho. É o Senhor. Aproximou-se Jesus com a majestosa beleza da espiritualidade sublime
e parou por um instante ao lado dos companheiros. Contemplou-os compassivamente, como mestre efetuoso, junto a dois aprendizes humildes. Matias chorava, sem força para erguer os olhos. Tiago, em pranto, ousou fixá-lo e rogou: Senhor, abençoai-nos. Jesus estendeu a destra em sinal de amor, e como nada disse, o velho Galileu considerou: Senhor, podemos voltar para Jerusalém, a fim de receber a vossa vontade e cumpri-la? Não, Tiago, respondeu Cristo, doce e firmemente. E sem acrescentar. Não, Tiago, respondeu Cristo, doce e firmemente. Não vou agora. Sigo em missão de auxílio a Judas. E sem acrescentar coisa alguma, continua a excursão solitária em sublime silêncio. Nessa noite, quando voltou a Jerusalém, o velho Tiago insulou-se da comunidade e, tomando os pergaminhos, onde começara a escrever sua bela epístola à cristandade, anotou em lágrimas suas famosas considerações sobre a língua humana. Então, a gente tem aqui, né, tem uma que a Ana colocou aqui, eu não sei se você está junto para entrar, eu não sei. Ah, tá. Ela está falando sobre a língua, é. O domínio sobre a língua, né? Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. Ela colocou mais algum texto aí? Ah, tá. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora não sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhante à língua, é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, e um mundo de iniquidade colocado entre os membros dos nossos corpos contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar, e é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Como a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira os figos, da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Aí você vê, a gente já está encerrando, né? Foi ótimo essas colocações, porque eu estava aqui com as anotações que eu fiz de um livro que eu tenho, porque a gente fala que a língua é realmente um membro pequeno, né? Ela não é pequena. Ela não é pequena, porque ela até é grande demais, porque é ela que porque se você não tiver, você for mudo, você não fala. Aí as pessoas dizem assim, mas aí é mudo, não vai falar, fala. Fala porque você fala exatamente o que o teu pensamento e o teu coração está dizendo. Então,
Você não fala, o cara não escuta, mas mentalmente você prejudica, não é? Porque você não fala, você é mudo, então a língua está lá quieta, na boca. Mas você pensa, né? Porque senão, como é que nós íamos orar pelas guerras, pelas situações difíceis que estamos, porque nós não podemos ir lá. Então, é a mente que trabalha, né? A gente vai captando e vai recebendo. Esse é o processo. Então, você que não está mais, você é mudo, você não fala. Mas você pensa e transmite. Porque o céu não escuta meus gritos, né? O universo não escuta meus gritos, ela não escuta o que eu falo. Ele sente a minha energia, o que eu emano. Então, se eu posso ser até muda, minha língua toca fechada lá na boca, mas o meu pensamento. Então, a língua tem, eu não sei se 10, 9 centímetros, no máximo 20, não sei, mas ela é bem maior. Ela é apenas um processo de para você falar, para você enviar negativamente. Aí você vai fazer uma visita num hospital, você nem fala. Aí você fica lá, poxa, meu Deus do céu, esse cara tá muito ruim. Isso aí não vai morrer. Aí você olha o pensamento falando e o cara tá lá, tá vendo, tá escutando. Porque é de mente para mente, é energia, é troca. Nós somos troca, nós vivemos de troca de energia. Então, gente, você me desculpe se não saiu alguma coisa inconveniente, né? Mas que vocês tenham assim um Natal de muita paz. Quem está vendo, quem está trabalhando aí comigo, quem está me aturando, né? Toda a nossa equipe do CEVI, todos os nossos companheiros da nossa Casa Espírita, todos os nossos companheiros, né? Seja de onde for, porque a gente está vivendo um mundo louco mesmo, entendeu? No momento que é hora de você juntar essa fezinha pequititinha e realmente transformar, sair da ociosidade, entendeu? Porque a pessoa ociosa não é só porque você está falando isso ou aquilo, não. Você, às vezes, parado, você está fazendo um mal tremendo para você mesmo e para o outro, porque você está parado, você não está progredindo, você não está fazendo uma caridade, você não está indo numa igreja, você não está indo visitar um doente, você não está indo... De qualquer maneira, você vai. Aí chega, né? Chega aí para ver se o César quer dar um plá, vocês. Falei demais, José Araújo. Não falei, eu li, né? Mas não é preciso, não precisa falar mais do que isso, né? Foi ótimo, Já foi está até ótimo. sobrando muito. Toca o Poxa, bonde, eu toca tava aí querendo vocês. botar palminhas aqui, mas eu tô compartilhando, não me deixou. É mole? Ah, eu posso botar aqui no outro. Peraí, vou botar aqui. E como é que É faz a isso aí, reação? né? Que a gente. Eu me lembro bem quando eu estudei o outro livro do Ah. Humberto, Ah, que o pessoal beleza. chamando para fazer o Reino de Deus, quisiam mostrar um lugar bonito para fazer o Reino de Deus. Essa Olha, música é para o final? essa música é para o final, Ok. mas a gente faz depois da prece, né? Mas, ô Dulce, obrigado aí pela contribuição com o nosso estudo da manhã de hoje, né? É sempre bom a gente ler uma página e refletir sobre ela, né? Ensinamento de Jesus, relembrar nossos irmãos. Às vezes a gente relembra Judas assim como nós relembremos todos os nossos irmãos, né, que padecem, né? Que a gente possa fazer uma prece por todos à nossa volta, né? Então, ainda mais nesse período de Natal, que a gente possa fazer isso, né? Que a gente olha assim e vai dizer, pô, período de Natal é que a gente faz a nossa prece pelos outros. Não, E é que todo mundo está repetindo sempre, né? Natal todo dia, vamos fazer isso sempre, né? Mas a gente sabe que nesse período de Natal é aquele período que o pessoal faz mais, a população está mais, né, fazendo mais prece. Então, que a gente possa pensar nisso, pensar em nós e pensar nos outros, né? Nossos companheiros de jornada que estão precisando de tanta ajuda e possam ser confortados, né? Todos aqueles que estão desencarnando possam ser confortados nesse momento, né? Então a gente fica muito prazer, é um prazer enorme a gente se reunir nas manhãs, segunda, quarta e sexta, e a gente falar um pouquinho do Evangelho, né? Naquele livro Espírito de Verdade, Francisco Cândido Xavier, ele tem uma lição 8, lição 7 no finalzinho, um parágrafo de meio e meio que fala assim para a gente: dá também algo de ti aos que bracejam o torvelinho do sofrimento. E mesmo que possas ofertar apenas um pingo de amor aos que padecem,
tua dádiva será filtrada pelas correntes da angústia humana e subirá cristalina e luminescente na direção dos céus, para enfeitar a glória de Deus. Para que a gente possa pensar sempre nisso, né? Sempre fazer a nossa prece, pensando em nós e nos outros, para nosso conforto e nosso próximo não fazer o outro e gostaria que o outro nos fizesse, não é mesmo? Que a gente possa estar sempre vibrando em prol do bem. É isso, Pierre. Vamos ver se o Pierre pode acrescentar ao nosso o Eu grande estudo fiquei da lembrando nossa. uma vez um bate-papo que eu estava com uma pessoa. E a discussão rolou para aquela. Ela disse assim: não tem gente que é muito ruim, tem gente que não tem jeito. Eu lembrei essa discussão sobre Judas, que é exatamente a mesma coisa. Ah, ele foi diabólico, ele foi isso, ele foi aquilo, né? E eu dizia, eu falei, não, tem gente só que ainda não aprendeu bem, que não consegue visualizar o quão mais fácil seria o mundo se o bem fosse distribuído. Igualmente, né? Se todo mundo tentasse fazer o bem, o mundo ia ser Beleza. muito mais fácil, que é a virada para o mundo de regeneração, é justamente essa a promessa, né? Se todo mundo começar a se preocupar com todos, mesmo que a gente ainda não esteja evoluído, a gente põe a veste nupcial e consegue participar Justo. das bodas. Mas aí ela dizia, aí no final das contas eu falei assim, tá, então vamos imaginar que exista quem é do bem e quem é do mal. Eu estou dizendo que todo mundo tem jeito, você está dizendo que tem gente que não tem jeito. Quem você acha que está de cada lado? Aí a pessoa deu aquela parada, né? Pois Porque é. o Isso é julgamento sério. mostra o nosso Muito atraso. sério Quando Jesus isso. fala, não julgueis para não ser julgado, é que você não conhece o interior de cada um, você não sabe o que está ocorrendo. A maioria das pessoas que está sendo agressiva, a maioria não, qualquer agressividade, ela é sempre reativa. A pessoa está ferida de algum jeito. Quem Uhum. não, quem quer resolver alguma coisa e não está ferido é proativo. Chega lá para resolver, mesmo que a coisa esteja errada, mas ele chega tentando resolver, não chega tentando arrumar confusão. Sempre brinco com isso. É, Se alguém é agressivo com você, não está tentando conseguir nada, está tentando acabar com aquela relação, está tentando destruir, está tentando encerrar, isso. né? Não é inteligente fazer isso, né? Se a pessoa quer alguma coisa de você, ela vai seduzir você, vai ser boazinha, vai ser o oposto mesmo que ela seja do mal. Então, assim, todo mundo que está sendo agressivo está ferido. E a gente muitas vezes perde isso de vista, né? E aí começa a julgar e entra por esse papo desse tipo assim, ah, não tem jeito, é do mal, né? Vai padecer no inferno, ou na versão espírita, vai ficar no umbral muito tempo, se esquecendo que todo mundo passa pelo umbral, não tem como ir É. de um ambiente para o outro sem passar pelo umbral. Uhum. Então, que a gente possa, Exatamente. nesse Natal, pelo menos, pensar no bem de todos, inclusive aqueles que a gente muitas vezes considera, né, maus, ruins, etc., porque a gente não conhece o interior de ninguém, né? Não sabe o que está acontecendo. É, cada qual O, com seus demônios. o Dulce, recentemente, nós convidamos uma pastora, uma igreja, uma Eu vi a a gravação, a Deusdete, né? vi, A Deusdete eu veio, ela vi. estava apreensiva em fazer o estudo com a gente, falou, César, vocês são malucos, chamar uma pastora da igreja pentecostal para fazer o estudo entre espíritos, falou, não vejo problema nenhum, vamos lá. Ela aceitou o desafio, veio, fez. Olha só, a gente fica falando em. A gente, às vezes, tem alguns. A gente tem que evitar ao máximo o atrito, né, com nossos irmãos, né? Então a gente vai. A Deusete saiu do nosso estudo e falou assim: César, eu não sabia que o ambiente era tão bom. Olha só. Então você vai, ela vai para a igreja dela fazer um estudo. Ela fala assim: olha, eu estive fazendo estudo junto aos espíritas e nós. E eles falaram assim: não, Eu pastor. fico muito no YouTube, às vezes não chego a comentar, mas eu vi o comentário. Ela não é, ela é muito bonita, de cabelos compridos. Então, a gente vê tantos estudos maravilhosos, né? Nós estamos falando sobre Jesus, é uma ponte enorme, né? Ela veio falar sobre Jesus e É. falou assim, olha, assim como você veio falar de Jesus, eu posso na tua igreja falar de Jesus também. Nós vamos falar sobre os pontos que nós acreditamos, vocês acreditam também, nós temos muita coisa em comum. Então, não há necessidade de a gente ficar falando sobre, criando muros, como a Aline fala, né? Não está no muro. Nós podemos conversar um com o outro, trocar ideia, né? A gente fala, o pessoal fala assim: você distribui quentinha? Nós também. Vocês fazem isso? É lógico, mas o certo é esse, César, porque ela só não vai conversar com você, talvez hoje ou mais à frente, ela até te converse. Não sei se ela fala com você sobre reencarnação,
Isso aí eu não sei, porque eu não Eu notei isso falei, nela. realmente, Mas esses eles não aceitam isso, mas daqui a pouco está aceitando. A mente é muito diferente hoje. O eu estudo conversei deles com hoje é muito vários, diferente. eu falei O com vários, Vieira é muito bom. Olha, o Vieira é muito bom também. é, Eu, com vários evangélicos, né? E conversando com eles sobre a reencarnação mesmo, curiosos em saber como isso é. Como é que é a reencarnação? Como é que vocês estão falando em vida após a morte? Me explica. Olha só. Ah, Então, que a gente fala em apologética, ô Pierre, defesa da sua fé, não é mesmo? Então, a gente tem o conhecimento e pode levar adiante. Dessa maneira, nós estamos contribuindo para que esse espírito, quando chegar na reticidade, não fique é, adormecido por muito tempo. Olha só que beleza, não é mesmo? justamente. Contribuindo, utilizemos o nosso conhecimento. Fala, Pierre. eu tive num encontro há muitos anos, põe aí, sei lá, 30 e tantos anos atrás, eu estava num encontro de jovens, eu não era jovem, já era coordenador de mocidade, lá em Campo Grande, né? E o pessoal da oficina de música começou a produzir um monte de música, mas tudo muito com jeitão de hino evangélico. Aham, E aí depois o pessoal, né, do apoio, né, veio falar justamente que na reunião veio o mentor e explicou que tinha um grupo de jovens evangélicos fazendo, desencarnados, fazendo parte da reunião, fazendo parte do encontro. E é por isso aham. que nas oficinas de música as músicas estavam vindo daquele jeito, né? Quer dizer, eles estavam desencarnados e foram a uma reunião de jovens espíritas. Tanto faz, porque é assim mesmo, né? Olha a espiritualidade trabalhando aí, ó. É. Não, a gente Você lembra, sabe lembra a gente que escrevendo uma câmera que a cada um entrava espiritualidade não e perdoa via. nada, minha filha. Ela vai passando, vai pelas igrejas, vai catando. Ela está querendo, ela só quer, vai buscando. Ela tira daqui, leva para lá e assim vai. Esse é o trabalho deles. É Os uma espíritos coisa, estão por uma aí coisa. assim. Por exemplo, no nosso ENEF, o que que acontece? É isso. Porque tem missas, tem os retiros, e lá só tem gente boa, gente de fé, e tem bons fluidos. A espiritualidade vai lá, ó, cata tudo. É assim. E a gente vai dando nosso exemplo. O exemplo é muito importante, né? Eu fiz um curso agora recentemente na Igreja Batista da Taquara, onde meu irmão ele frequenta. Eu fiz o curso por algum tempo. Fiz o curso, né? E não faltei o curso, me comprometi a fazer, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Me comprometi a participar do estudo Hum. sobre o Velho Testamento e o Novo Testamento, né? Uma curiosidade que eu tenho, né? Vamos ver Ah, tu vai aprender. o que o nosso Muita irmão coisa boa. o que os nossos irmãos têm para nos oferecer, eu fui lá ver, pô, tem alguns pontos divergentes, naturalmente. Não entrei em polêmica, mas a gente observa, absorve muita coisa, Pierre, com certeza. Aí eu fui, Com certeza. eu fui até o final do curso. Quando chegou no final do curso, Eles leem muito, cara. Tem gente que leio tem a Bíblia bastante. decorada. Nós começamos em 30 pessoas. Eu era o único espírita da turma. Eu cheguei até o final. O último dia foi agora domingo, né? Aí eu fui até lá no último dia. Aí o pessoal falando assim: de 30 participantes, 15 concluíram o curso. Eu estava entre os 30. Então, assim, serve de exemplo. O pessoal falou assim: É o ótimo. César Espírita, que não é da nossa igreja, não é batizado na nossa igreja, ele ficou o curso, não faltou, e foi até, já está entre nós, está concluindo o curso aqui agora. E nossos irmãos aqui ficaram E pelo você caminho aprendeu bastante, né? bastante. Então você vê, PR, ô Dulce, a gente vê que a gente pode servir de exemplo para todos. É É isso. exemplo, exato. A gente está sempre falando nossos atos, nas atitudes, mas a gente está sendo observado sempre, né? Hebreus 12:1. Nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhos, né? Encarnados e desencarnados. Então, que nós possamos. É isso. É isso, né? Que Jesus ajude a Hoje a todos gente ainda nós. tem que botar mais uma dimensão: encarnados, desencarnados, reais e virtuais. Gostei. Essa eu gostei, Pierre. É É, verdade. a gente já está experimentando, né, o mundo espiritual hoje em dia. As ideias se propagam independente da presença das pessoas. A gente já está experimentando Não isso. tem como. É por isso que a gente vê tantas obsessões, no A fim das gente, contas, eu ocorrendo. acho a palavra ela é muito agressiva, né? Realmente, que é o caso aqui que a gente estava lendo no texto.
Você fala, às vezes, com a pessoa, tem pessoas que são muito chegadas a melindres, né? Muito Ah, melindrosa, e você até esquece, o cara fica triste com você. Você não fez, não percebeu. é, É esse que é o problema. Tem muita coisinha que você faz, daqui a pouco tu tá falando com o cara normalmente, ele tá triste, já que você melindrou ele. é. E Isso é um Dulce, problema. se você for ver lá no final da questão 919 do Livro dos Espíritos, lá que Santo Agostinho traz uma coisa belíssima para a gente, falando que muitas das coisas que nós falamos, ela falou da língua, a língua é muito maior que a gente, às É, vezes, sim. fala tanta coisa que a gente nem percebe, É. mas atingiu nosso companheiro de uma tal forma que a gente nem percebeu. Olha só que coisa, né? E Santo Agostinho nos lembra isso lá no Uhum. final da questão 919, que possamos fazer isso, pensar, né? E às vezes nosso companheiro está magoado conosco, mas que possamos orar por eles e pedir perdão, Senhor, colocar nosso perdão em dia, não é mesmo? É isso, tá ok? Bem, vamos. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, pode falar, não é mesmo? Mas a gente está chegando aí para o final do nosso encontro da manhã de hoje, né? Essa manhã ensolarada, como diz o Carlos, A gosta de... Silvia que ficou quietinha. A Silvia, como ficou quietinha, né? A Silvia sempre fica quietinha porque ela gosta de fazer a prece final, PR. É sempre assim, entendeu? A Que Silvia, ótimo. a Silvia, ela fica quietinha, mas ela gosta de fazer a prece final. E no outro dia ela mandou a foto Tá da casa bom. espírita dela para mim. Bonitinho lá. Eu mando para vocês todos conhecerem. Muito Então bonitinho. vamos. Eu amei. Hoje está fazendo 40 anos que ela está lá, naquele lugar que eu mandei para E você. 40 anos, então. 40 anos. Tem quase 100 assim, de Nós existência. temos um grupo aqui que é o da Vila Sapê, que fez 40 esse ano. Olha, mas já foi em outros lugares. Ali hoje está fazendo 40 anos, graças a Deus. Então vamos Bom, pensar em Jesus, né? Agradecer por essa manhã de luz que tivemos hoje. Que o Senhor Jesus possa nos proteger, nos abençoar durante toda essa semana. Pedimos também pelos nossos irmãos que não puderam estar aqui, que vão ouvir depois, em especial pela nossa amada amiga Ana Beatriz, que a espiritualidade amiga possa socorrê-la nas suas necessidades nesse momento e durante toda a semana, todo o tempo. Que Jesus possa proteger ela e toda a sua família, envolvê-la de muita luz, de muito amor, de muita proteção e tocar nela. E peço também pelos outros, pelo filho da Viviane, pelo filho do Arruda, que também possam ser socorridos nas suas necessidades E pela tem todo equipe mundo doido. Serra de Menezes. E a todos, que Jesus nos abençoe, nos proteja e fique conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus. graças a Deus. Grande PR, pode botar a musicazinha final, por favor? Vou colocar a música agora. Vamos lá. Judas triste e solitário, relembrando o Calvário, cego de tanto sofrer, tem a culpa e o remorso a lhe doer. No meio da noite escura, escuta a voz da brandura. Meu filho, por que choras? Acaso não sabes, senhora? Sou eu, o Judas traidor, aquele que
entregou o nosso Senhor. Deixa-me sofrer as dores, pois mereço a escuridão. Não há quem me abençoe, me perdoe ou me faça uma oração. Meu filho, sei que sofres, sei também que te preocupas com remorso que escutas. Venho apenas falar-te, confia em Deus que é teu Pai. O Pai jamais condena um filho à eterna pena. Venho como toda mãe resgatar um filho amado. Sofre então com paciência, não estás desamparado. Quem és tu que assim me falas? Sabes tão pouco de mim. És bendita irradiando amor. Não sabes, presença divina, do meu fardo e da minha sina. Aquele homem de luz fui eu que levei a cruz. Eu conheço a tua história, vim aqui pra te dizer, fui eu que dei a luz ao homem chamado Jesus. Venho trazer-te o perdão, conforto e consolação. Levanta, aceita e confia. Sou a mãe de Jesus, sou Maria. Vem, dá-me tua mão, vamos recomeçar. Sou a mãe de Jesus, sou Maria. Lindo, hein? Lindo, né? Lindíssima essa música. Pô, olha, escolhida. Você escolheu, Dulce? Fala, César. Você que escolheu a Tô música? aqui, ó. Não, Não? como é que foi aí? Ah, foi ótimo, foi muito bom. Você escolheu essa música lindíssima no final. Lindíssima. Não, eu não escolhi nada, nunca escolho. Nunca É a escolhe. Ana tranquila. É ela que escolhe. Que beleza, muito bom, muito Eu bom. eu fiquei preocupada porque eu tinha feito essas duas, a página era muito grande, Aham, mas eu falei assim, não, eu vou colocar, porque não tinha, é tão prática, né? Já estava pronta. Eu falei, aham. não, não, eu
Mas ela emociona um pouco, sabe? Emociona, com certeza. Ela emociona pra caramba, cara. Poxa, realmente. Eu tirei ela da internet, eu vou até imprimir ela. Uhum, que ótimo, muito bom. Foi Olha, muito bom mesmo. chegando no nosso final do nosso estudo, né? Agradecemos a Dulce a paciência de estar trazendo o Eu estudo. lhe agradeço a vocês, a Né? paciência. Ô, Pierre, vou Vocês Não, são foi falar ótimos. com ótimo. o Pierre. Pierre chegou na hora certa, né? Fui falar pro Eu Pierre, aqui. fui falar pro Pierre que eu ajudava a malhar o Judas, eu me entreguei, cara. Olha só. Não, mas eu sou da mesma época. Morei num condomínio que vira e mexe, o síndico estava pendurado no poste. É Exatamente. isso aí, muito brincadeira, né? O povo Agora é hora gosta de de falar cozinha. mal, é esporte nacional, não é? Impressionante. Eu Ok. vejo, eu tenho assistido muito no YouTube porque eu tô cozinheira agora. Hum. Agora Uhum. eu vou para a cozinha fazer meu almoço. Ah, que beleza, muito bom. Hora Bem, de ir para a pessoal, cozinha. é muito bom estar com todos, mas a gente tem que então, encerrar para dar prosseguimento às nossas tarefas diárias, né? Que Deus permaneça conosco, visite Um nossos Feliz lares, Natal para vocês, renovando muita as paz. energias positivas de nossos lares, né? Possamos fazer o outro, gostaríamos que o outro nos Vê fizesse. se a Ana se anima e faz o final de ano também, né? Que a ela tem feito. Exatamente, com certeza. Um Grande sim, abraço para vocês, tá? Tudo de bom, Feliz Natal. tudo de A bom. gente ainda se Falar igual vê. a Ana. Falar igual a Ana. Eu amo vocês, tá? É. Deixa eu fazer o coraçãozinho, deixa eu ver se sai. Deixa eu Que ver. ótimo. Aí, Não, ó, eu não ó. sei fazer muito Não bem isso, funcionou não. não, Pierre. Mas Não a gente tenta. funcionou, Como é que Pierre. é? Aí. Ué, não está Peraí. funcionando aqui, Ah, não. não funcionou. Hoje não Saiu? funcionou, Ah, vou ter que saiu, saiu, fazer saiu, do saiu, jeito saiu. antigo. Tem que Muito fazer bom. do jeito antigo aqui, Tá ó. bom. Aqui, ó. Faz aí, faz. Beijão, Pronto. fica com Olha Deus. aí, que beleza. Dá um abraço para tua filha, que ela está fechando o mercado aí. Tchau, pessoal. Arrasando. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Mamãe. Tudo de bom para todos. Tchau. Tchau.